todos bem-vindos à Globo Leilões. Me chamo Johnny Balbino, sou o idealizador da empresa. Atuei como leiloeiro judicial por mais de 10 anos e atualmente estou empreendendo. Eu vou gravar esse vídeo para tratar sobre um leilão judicial que nós estamos realizando por intermédio da leiloeira Cássia Negrete Nunes. A Globo presta serviço para leiloeiros, né? E então hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre um leilão judicial que está acontecendo de 3 ativos. Um deles é um caminhão da marca modelo Mercedes-Benz, ano e modelo de 1997. Temos também um reboque do ano de 1990 e o modelo 1991, e outro reboque tanque, que é o ano e modelo de 1991. Nesse caso, se trata de um leilão judicial. É importante frisar que o primeiro leilão ele já ocorreu no dia 28/5 e o segundo ele encerra no dia 16 de junho, às 16 horas. E o ativo ele pode ser arrematado por até 40% do valor da avaliação. Ou seja, está com um grande desconto aqui para a compra desse ativo, para quem estiver interessado. Eu vou, nesse vídeo, aproveitar o vídeo e esclarecer algumas dúvidas, pois notamos que geralmente as dúvidas acabam sendo as mesmas, né, dos clientes. Então, o intuito desse vídeo aqui é para esclarecer algumas das principais dúvidas, ok? Mas é importante frisar que, caso o senhor ou a senhora não tenha a sua dúvida esclarecida por esse vídeo, desde já nos colocamos à disposição para atendê-los nos nossos canais de atendimento, seja por telefone ou até mesmo pelo WhatsApp. Nós temos aqui no próprio site da Globo Leilões um campo onde os senhores clicando já abre uma conversa nós já recebemos essa mensagem aqui pelo WhatsApp, ok? Muito bem. Então, nesse caso, senhores, eu vou tratar desses 3 ativos que estão a leilão. O edital que foi elaborado, ele serve para os 3, né? O que nós fizemos aqui foi separar em lotes, tá? Mas a informação que eu vou dar serve para esses 3 ativos aqui que estão em leilão, cujo o leilão encerra agora no dia 16 de junho, às 16 horas da tarde. Muito bem. Então, a primeira coisa, para quem quiser participar, basta que faça um cadastro aqui no nosso site. O cadastro ele é muito simples, tá? Qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar do leilão, basta seguir o procedimento nesse campo. Cadastre-se, vai seguindo a orientação, se é pessoa física ou jurídica, né? Seguindo a orientação aqui, e no término, finalizando o cadastro, os senhores receberão, então, uma autorização para poder participar do leilão. A principal dúvida que chega até nós é com relação à visitação do ativo, tá? Então, alguns clientes perguntam se o bem ele pode ser visitado. Aqui no próprio site, nós disponibilizamos um endereço que é na rua Bento José de Carvalho, 2310, em Porto Ferreira. Ou seja, esse ativo ele se encontra na sede da empresa devedora. Mas antes de entrar nesse assunto, é só importante frisar que se trata de um leilão judicial. Tá? O que acontece? Aqui no próprio site, nós disponibilizamos, entrando aqui em cada um dos lotes, os senhores conseguem visualizar o processo que originou esse leilão. Então, clicando aqui nesse campo, os senhores já vão ser direcionados ao próprio site do Tribunal de Justiça e ali podem, então, ter acesso ao processo, né? Vão ver que a leiloeira nomeada, né, consta o exequente, quem está movendo a ação, e o executado.
né? Então, o que aconteceu aqui? Por se tratar de um leilão judicial, o exequente, que é essa empresa, moveu uma ação contra o executado, e o executado ele foi julgado e condenado a pagar uma dívida. Como não houve o pagamento dessa dívida, então o juiz mandou um oficial de justiça para a empresa e foi penhorado alguns ativos dessa empresa para que esses ativos sejam vendidos no leilão e o valor pago por esse ativo, então, vai servir para quitar essa dívida. Tá? Então, só explicando aí de uma maneira bem genérica, né, de como funciona a questão do leilão judicial. Então, um outro detalhe, que nós, como empresa leiloeira, ou representando a leiloeira, né, no caso, nós somos meros mandatários do sistema judiciário. Tá? Então, quem realmente está à frente ou promovendo o leilão é o magistrado do processo. Tá? E esse processo ocorre aqui na segunda vara civil do Fórum de Porto Ferreira. Ok? Então, nós temos aqui o ativo, né? É importante frisar que esse ativo é um dos lotes, né? E esse leilão ele serve também, né? Ou essa explicação serve também para os outros dois ativos que nós temos aqui, ou seja, para os 3 lotes, tá? Mas voltando à questão da visitação, o endereço que consta no processo, tá? Que o devedor informou da onde ele manteria o ativo é este, na rua Bento José de Carvalho, número 2310, em Porto Ferreira. Agora, o devedor, uma vez que os ativos foram penhorados, ele assinou um termo como fiel depositário. Ou seja, o que é esse termo? Ele assumiu uma responsabilidade da guarda do bem até que o bem fosse leiloado. Então, nessa responsabilidade, ele também tem o dever de mostrar o ativo para prováveis interessados, caso queiram comprar no leilão. Então, pode ser, isso também é um ponto interessante, que geralmente as empresas, elas assinam esse termo, mas elas mantêm o automóvel rodando. Então, pode ser que, se alguém se deslocar até um endereço, né, e o automóvel, né, ou os demais tanques não estiverem no local, pode ser que a empresa esteja rodando, né, ou trabalhando com esse ativo. Isso pode acontecer. E ele está no direito dele. Ele assinou um termo como fiel depositário, mas nada impede que ele possa estar trabalhando com esse ativo. Tá? Então, se os senhores se deslocarem até um endereço e não localizarem o bem, então prevalece as condições que constam no edital, ou pelo menos a situação que consta no edital, tá? Aqui nós temos o edital do leilão, né? É importante que os senhores deem uma lida nesse edital, porque aqui consta todas as informações aí referente a este leilão, tá? Nós temos aqui, então, o lote 1, o lote 2 e o lote 3, né? Conforme informado, são esse lote, né, o caminhão e esses outros 2 tanques, tá? E uma outra dúvida que nos chega sempre é com relação ao ônus, né, ou como funciona após o leilão. Eu vou contar como funciona o pós-leilão e depois eu entro na questão do ônus, né? Quais são os ônus que o arrematante assume. Desde já adianto que, pagando o valor mínimo por cada um dos ativos, ou seja, ou 61.067, caso, óbvio, seja o único concorrente, né? Porque se houver mais concorrentes, obviamente que haverá uma inflação no preço. Então, o último valor, né, ou o vencedor do leilão, será o arrematante, né? Então, ele só vai precisar pagar o valor do bem mais 5%, que é a comissão da leiloeira, tá? Esse valor ele é acrescido, ok? Esse é o primeiro ponto. Nós temos aqui, inclusive disponibilizado no próprio edital,
que algum desses ativos eles têm ônus, ou seja, alguns débitos junto à Secretaria da Fazenda. Após o leilão, o arrematante ele tem direito a que este valor seja subrogado, ou seja, no valor pago pelo ativo já está incluso o pagamento dessa dívida. Só que isso não acontece de uma maneira, vamos dizer assim, natural. Como é um direito do arrematante, ele precisa provocar isso. Então, como que funciona aí no pós-leilão? Tá? Sendo o vencedor, nós, como empresa leiloeira, representando a leiloeira, vamos emitir um documento que se chama auto de arrematação, ok? E uma guia de depósito para que o arrematante faça o pagamento. Então, fazendo o pagamento dessa guia, esse valor já cai direto no processo, tá? Com o auto da arrematação, o cartório que está promovendo o leilão, nesse caso, o processo ocorre na segunda vara civil de Porto Ferreira. Essa informação, inclusive, consta aqui no edital. Segunda vara civil do Fórum da Comarca de Porto Ferreira. Então, esse cartório vai emitir um documento que se chama Carta da Arrematação. Isso pode levar, ou geralmente leva aí entre 2 ou 3 meses, tá? Infelizmente, a gente não pode dar um prazo exato do quanto tempo vai levar para o cartório elaborar essa carta de arrematação, porque não depende mais da gente. Uma vez realizando o leilão e apresentando o resultado no processo e os comprovantes de pagamento, aí o nosso trabalho encerra, né? Então, o próximo passo é o cartório emitir um documento que se chama Carta de Arrematação, e com essa carta de arrematação, o arrematante leva até o Detran esse documento e registra o automóvel no nome dele. E já pode se deslocar até o endereço, né, que consta aqui, inclusive, no edital, né, a localização exata de onde está o bem para a retirada do ativo com o devedor. Ok? E com relação ao ônus, né? Voltando a esse assunto, é importante frisar, então, que como é direito do arrematante, o arrematante, após o leilão, ele pode pedir para o magistrado, tá? E a gente recomenda isso, e um outro detalhe, nós como empresa leiloeira, nós não podemos prestar assessoria jurídica, ou seja, nós não podemos peticionar em nome do arrematante, mas nada impede de dar uma explicação, tá? Caso haja necessidade. Ok? Quanto a isso, fiquem tranquilos que mesmo após o leilão, a gente vai estar aqui para atendê-los, dando a orientação necessária. O que nós recomendamos, então, é que o arrematante tire um extrato do débito total do ônus, né, ou impostos em atraso, multa, licenciamento e etc., e apresente isso para o juiz, pedindo a subrogação deste valor, e que seja reservado essa quantia para o pagamento desses impostos. Então, vamos supor que os senhores arrematem, um dos senhores, né, arrematem esse automóvel aqui, por exemplo, por R$61 mil. Então, como que vai funcionar? Se ele tem R$1.000 lá de ônus, esse valor de 61 vai estar no processo já depositado, né? E o magistrado, então, uma vez pedindo isso nos autos, ele pode reservar o valor de R$1.000 e intimar o Detran, a Secretaria da Fazenda Estadual para vir retirar esse valor de R$1.000. Então a Fazenda vem, né? A Fazenda Estadual vem, retira esse valor e dá baixa, então, no imposto em atraso. E aí o arrematante consegue, então, quando for transferir o automóvel para o nome dele, ter esse automóvel sem esse ônus, tá? Então, eu dei uma explicação de como funciona o pós-leilão, com relação à visitação, com relação aos impostos em atraso, tá? Um outro detalhe, tá? Muito importante. Caso eu não consiga visualizar o bem e chegando lá para retirar, eu encontre o automóvel numa situação diferente que consta aqui nos autos, né? Então, aqui
o bem foi, na observação, inclusive que consta no site, que o bem será vendido no estado de conservação que se encontra sem garantia, constituindo o ônus do interessado verificar suas condições antes das datas designadas. Então, aqui, nós temos, basicamente, um caminhão, né, em bom estado de conservação, né? Chegando lá, está tudo amassado, queimado e etc. O que eu faço? Imediatamente comunique à empresa leiloeira, nesse caso a gente, né? E nós vamos orientá-lo para informar isso nos autos. Se for o caso de, na hora de retirar o automóvel, ele estiver numa situação precária, então os senhores têm o direito do cancelamento do leilão, né? Ou do cancelamento da arrematação, né? O juiz, então, ele vai poder liberar esse dinheiro, né? O que já foi pago, né? Vai ser ressarcido para o arrematante e nós, ou a leiloeira, né? Sempre quando eu falo nós, eu falo empresa da leiloeira e a leiloeira que está promovendo o ato. Nós devolvemos também a comissão. Então, quanto a isso, não há prejuízo nenhum para o arrematante, só o tempo mesmo de estar participando, tá? Então, se for o caso de, na hora de retirar o automóvel, encontrar esse ônus, né? O automóvel está numa situação diferente do que constava de informação no processo, então o arrematante é direito do arrematante para que esse leilão aí seja cancelado, tá? Então, eu acredito que com isso eu tenha esclarecido aí as principais dúvidas, mas voltando, repito que se ficou mais alguma, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Ok, pessoal? Obrigado pela participação, obrigado por ter assistido até aqui e até breve.